A minha vizinha mudou, foi morar em São Paulo e ela me trouxe 3 mamões verde. Porque um dia eu tinha comentado com ela que eu gostava tanto de doce de mamão, mas mamão verde, porque me recordava muito a minha tia. Então não é apenas um doce, sabe? Ele tem uma memória afetiva. E a minha tia, ela já não está mais entre nós. Ela faleceu já faz alguns anos e ela era uma mulher incrível. Não porque ela morreu, porque parece que todo mundo que morre depois fica incrível. Mas não, ela era uma mulher mesmo assim, sabe? Diferente. Uma mulher carinhosa, uma mulher com empatia. A casa dela vivia cheia. E ela é minha tia, detalhe, do coração. Não é minha tia assim porque é irmã da minha mãe ou do meu pai. Mas eu vivia na casa dela, ela vivia na minha casa. Nossa rua era pequena, então, e interior, né? As pessoas vão convivendo muito juntas. E ela fazia esse docinho e ela sabia que eu gostava. Aí ela ia lá na minha casa levar para eu comer. Eu sei que não vai sair igualzinho dela, né? Mas estou fazendo lembrando dela. Ela descobriu que tinha um câncer na cabeça quando a filha mais velha dela estava grávida da primeira filha. E, gente, ela foi curada. Ela passou por uma cirurgia na cabeça e foi curada. Depois de 17 anos, o câncer voltou no mesmo lugar. E eu me recordo que a última vez que eu a vi, ela tinha me falado assim: Nanda, eu estou com tanta dor de cabeça. Falei, nossa tia, mas o que aconteceu? A senhora passou nervoso, não comeu direito? E eu já morava aqui em São Paulo e tinha ido passear lá. Aí lá, ai, não sei. E assim, lembrando, gente, dá uma saudade, sabe? E aí, depois que eu voltei para São Paulo, eu tava lá de férias, aí a minha mãe me contou que ela tinha descoberto, né, que estava com câncer novamente, e as filhas dela moravam em Salvador, então levou ela para lá para fazer tratamento, mas ela não resistiu. Foi muito triste, assim, uma dor muito grande, porque nós não gostamos de perder pessoas boas. Mas eu creio que ela está com o Senhor e está num lugar muito bom. E assim dá saudade, gente. Dá saudade e remete às memórias de infância, memórias ali todo mundo junto. A minha rua eu acho que tinha 5 casas de um lado e 5 casas de outro lado. Eu até comentei para minha vizinha, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer esse doce? Lá vai conseguir sim. Então, sabe, lembrar dela é muito. Lembrar assim dela nesses momentos é muito prazeroso, porque às vezes a gente tem o que falar de alguém, mas dela, gente, sinceramente falando, eu acho que nenhuma pessoa teria o que falar dela, porque ela era uma mulher alegre e ela era coordenadora de escola e lidava com criança. E as crianças amavam ela. Onde ela chegava, ela encantava. Aquela mulher acolhedora, aquela mulher que a casa estava sempre assim, com uma, sabe, uma hospitalidade muito grande, onde ela recebia muitas pessoas. Era muito bom. Muito bom, e eu agradeço a Deus por ter conhecido, eu agradeço a Deus por ter tido ali uma infância onde eu pude ter contato com uma mulher como ela, porque eu tive muitos momentos na casa dela, e muitos momentos assim de participar da vida uma da outra, sabe? Então aqui eu já descasquei o mamão, agora vou lavar ele no bicarbonato, vou pegar as medidas aqui e já mostro para vocês. E agora vamos deixar descansar 20 minutos na água com bicarbonato. Engraçado, né, gente? Às vezes a gente nem lembra do bicarbonato de sódio. Mas ele vai limpar, tirar esse
grudezinho que fica. Não sei se é leite que as pessoas falam. Não sei o que é isso. Mas vamos colocar ele aqui. Vamos deixar descansar por 20 minutos. Eu peguei um mamão não muito grande. Mas eu vou colocar o mamão praticamente 1 litro de água e uma colher bem cheia de bicarbonato. Não tava podendo comer doce não, mas eu tô com muita, de fato, assim, sabe? Muita memória boa, assim, muita lembrança. Falei, assim, eu vou fazer, esse doce vai ficar maravilhoso, vai lembrar ela. Eu vou deixar descansar aqui. Enquanto descansa, eu vou ler um pouquinho o meu livro, que chegou ontem e que eu estou, assim, apaixonada por ele. Ai, gente, ficou um pedaço de mamão aqui sem cortar. Isso é muito grave. A pessoa não prestou nem atenção nisso, olha. E esse livro também fala sobre a guardiã da casa, que somos nós, mulheres. O nome do livro se chama Experiência no Lar. Tô tão feliz com ele, eu acho que quando a gente compra um livro assim e se identifica e é o que você tá precisando, e é um livro bom, porque, nossa, existe tanto livro ruim, né? Que não fala nada com nada. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. É esse aqui. A capa dele já diz tudo. Então, eu comecei a ler. Como vai ter que ficar 20 minutinhos aí, então eu vou retornar à minha leitura. Eu cheguei aqui no... Veio esses plásticos assim, ó, e eu não joguei fora. Porque como ele tem a folha grossa e com cores, então eu não quis colocar um marca-texto. Eu vou deixar esses plásticos marcando o texto. E eu cheguei aqui, o princípio da mesa. Mas o primeiro capítulo dele é... Cadê, minha gente? A mulher sábia edifica o lar, a dignidade e a santidade do lar. Muito lindo, né? Eu gostei muito. E, assim, o conteúdo dele é riquíssimo para nós, mulheres cristãs, que somos do lar, ou que você ainda é solteira, mas é cristã e quer ter essas experiências dentro do lar. Eu achei muito interessante. Nossa, eu tava precisando de um livro como esse. Então, eu vou ler enquanto ele aguarda aí 20 minutinhos. Já se passaram 20 minutos. E aqui, gente, fala para colocar açúcar cristal. Porém, eu não tenho açúcar cristal. Vai ser o demerara mesmo. Pede para colocar 1/4 do copo de 250 ml, que é um copo de requeijão. Vai dar 62 e pouquinho gramas. Então, eu usei isso aqui, que é 60, e acrescentei um pouquinho mais. E um copo cheio, que é 250 ml, então eu tenho essa cubetinha de 125, vai ser 2 dela. E a gente vai colocar tudo na panela de pressão. Vamos colocar aqui. O mamão já está aqui, escorridinho. Vamos colocar aqui. E eu confesso que o cravo eu achei pouco. 5 cravinhos só. Mas eu vou respeitar, porque 2, 3, 4, 5. Porque daí depois qualquer coisa dá para acrescentar, né? Olha, gente, até que não é assim muito açúcar. Às vezes é melhor comer um docinho assim do que comprado ali no mercado, né? Mas a minha dúvida foi esse açúcar demerara. Mas, enfim. Vai... Nossa, que cheiro bom, gente. Eu vou colocar mais 2 cravinhos. Pronto. Foi 7. Agora vai ficar na panela de pressão. Assim que pegar a pressão, vai ficar 20 minutos. Olha que rápido. Se não fosse na panela de pressão, ficaria aí 1 hora. Misericórdia, haja gás. Gás está caro. Então, vamos lá. Vai ficar aqui. Vai pegar a pressão rapidinho, porque quase não tem água, né?
Eu amo cravo. Nossa, só de cheirar o cravo, para vocês terem ideia da memória afetiva, que eu já associo o cravo ao doce de mamão. Olha que loucura. Bom, vou fazer e depois detalhe. Depois que pegou a pressão, ficou 20 minutos, eu tenho que deixar descansando na panela de pressão por 2 horas. A espera do pós é mais demorada do que fazer o doce em si. E eu já mostro o resultado para vocês, porque vai ficar supimpo. Vamos ver como é que ficou o nosso doce. Eu peguei esse potinho aqui, ó, que eu comprei para fazer conserva, que vai ser um vídeo para outro dia. Conserva de arroz, feijão, carne, para não precisar de geladeira. Então eu vou colocar, acho que eu tava procurando aqui o tamanho, mas não sei, acho que é 500 ml. Abri aqui a panela, ficou muito cheiroso, gente do céu. Eu imaginei que ia ficar com uma calda mais grossa, só que quando eu fui olhar na receita, aparentemente, ela vai ficar grossinha depois que colocar na geladeira. Então, eu vou correr para colocar na geladeira, porque vai dar para ser uma sobremesa depois do jantar, ou só amanhã mesmo. Não é bom comer doce à noite, né, gente? Mas sabe que eu confesso para vocês que eu amo um docinho depois da comida. Aí o que eu faço para eu não comer muito doce? Eu como fruta. Eu como sempre uma laranja, um abacaxi, uns pedacinhos de manga, mas ficou bonito, gente. Eu vou mostrar para vocês já já como vai ficar. Olha. Ai, que cheiro gostoso. Eu poderia ter colocado um pouquinho mais de cravo, mas eu quis seguir a receita. Olha, ficou assim. Agora eu vou tampar e vou colocar na geladeira. Olha que gracinha, gente. Aí aqui, ó, tá vendo que a calda não ficou muita? Porque a água não era muita. Agora vai pra geladeira e vamos comer mais tarde. Olha como ficou aqui, ó, deixei um pedacinho. Que delícia. Agora vai pra geladeira. Espero que vocês tenham gostado da história desse doce, das memórias, porque são esses afetos, né? Essas memórias que faz a gente ter boas lembranças e sempre que for fazer alguma coisa, lembrar daquela pessoa. E esse doce, eu tenho essa memória da minha tia e eu vou guardar para o resto da vida. Então, um beijo, gente, e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.